Bryan Singer conquistou poder e dinheiro dirigindo vários filmes dos X-Men e do Superman. Mas o que o público não sabia é que o diretor era um predador da pior espécie, e suas principais vítimas eram meninos. Alguns dos ataques mais nojentos ocorreram em seus sets de filmagem. Seu reinado libidinoso e deplorável é cercado por figuras de poder, que sabiam muito e não se importavam. E as ligações chegavam: ei, estamos prontos aqui, dá para o Bryan chegar ao set para começarmos a rodar? E aí o Bryan ficava furioso com o Blake. Certa manhã, o Blake não aguentou ouvir o que o Bryan estava dizendo a ele. E o Blake disse: olha, cara, você é um alcoólatra e precisa de ajuda. Ah, o Bryan ficou furioso e gritou: eu sei que eu sou um maldito alcoólatra. Você acabou de acabar, cara. Você acabou de acabar com tudo. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ele começou a gritar que o Blake teve que se esconder em um trailer na extremidade do acampamento base pelo resto do dia. E ele começou a pensar: acabou minha carreira, acabou tudo. E alguém da produção bateu na sua porta e disse: olha, isso acontece, já vimos isso em outros sets, ou seja, nos outros filmes em que o Bryan trabalhou. Apenas dê a ele algumas horas, ele vai se acalmar. E o Blake disse: não, eu não sei se eu posso continuar fazendo isso. E aí o tom das pessoas ali, que eu acredito que eram produtores do filme, mudou. O que seria necessário para você continuar? É dinheiro? Você quer mais dinheiro? Porque isso que é fácil, a gente consegue mais dinheiro. Diga o que você precisa e nós vamos lhe arranjar. Aí ele pediu um dia e meio de folga, o que o permitiu dormir um pouco. E o Bryan esfriou e ele decidiu ficar. Só que não demorou muito para o ciclo recomeçar. Então, em um domingo no verão de 2013, durante a produção de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ele acidentalmente dormiu demais. Eles não estavam trabalhando naquele dia, mas o Bryan chamou o Blake para tomar um brunch. E aí, ele acabou sendo acordado por um segurança, entrando em seu apartamento. Primeiramente era para confirmar se o Blake ainda estava vivo. Quando confirmaram que ele estava vivo, eles disseram: bom, faça suas malas e saia daqui, vamos te enviar de volta para Los Angeles. Você tem menos de 2 horas para sair. O Bryan havia ficado furioso que ele não apareceu ao encontro e ele queria mostrar o que acontece quando alguém não é leal a ele. Ele simplesmente conseguia dar esse gostinho do indivíduo perder tudo. Era literalmente ensinar uma lição. Rapidamente o Blake descobriu que o cartão de crédito corporativo foi bloqueado e que ele deveria pagar por si mesmo para voltar para casa. E ele pensou: tá, então como que eu vou voltar para casa? Mas o que acontece? Isso era uma jogada. Logo depois que a segurança foi embora, aqueles mesmos executivos chegaram nele e disseram: olha, você entendeu, né, o que acontece? Se você não se submeter, você vai perder tudo. Tudo. O seu cartão, sua carreira. Em 10 segundos, ele pode fazer com que isso aconteça. Então, fique quieto aí, espere alguns dias, apenas deixe o vento soprar. Mas Blake disse não, agora acabou. Ele voltou para Los Angeles e nesse ponto ele se deu conta que nem sabia mais quem ele mesmo era. Ele não tinha um amigo que não fosse amigo do Bryan também. Então ele nem sabia em quem poderia confiar. Ele não sabia com quem poderia falar e ele foi avisado que se fosse embora, ele estaria fora da produção do filme. E ele queria muito terminar o filme, ou pelo menos chegar ao final das filmagens, mas naquele ponto ele sabia que havia chegado ao extremo do limite. Surpreendentemente, tudo que havia acontecido com o Blake poderia se tornar um problema para o Bryan. Então rapidamente ele tratou de fazer um acordo de 5 dígitos, que seria um pagamento final. E nisso, o Blake acabou ficando de fora dos créditos do filme Dias de um Futuro Esquecido. E quando ele questionou o porquê, ele disse: pera, eu trabalhei na produção desse filme, meu nome deveria estar aí nos créditos. Aí disseram: ai, desculpa, foi um descuido. Aí eles falaram: olha, foi você que fez isso tudo a si mesmo. Você não tem ninguém a quem culpar. Houve uma intimidação, de certa forma ele até ficou convencido que tinha errado em abandonar o Bryan e que não havia trabalhado duro o suficiente. E ele pensou: estraguei minha única chance de contar histórias. Toda a autoestima dele estava ligada ao que ele fazia e quem conhecia. Então agora
ele se deu conta que não era nada. Pouco antes desse filme dos X-Men ser lançado em 2014, o Brian foi publicamente acusado de ataques íntimos, etc., como eu já contei anteriormente, aquelas histórias. E nesse ponto, como o Blake esteve na órbita do Brian por tanto tempo, a vida do Blake acabou sendo analisada, hackeada e vendida para tabloides. E a equipe do Brian disse, olha, não ouse falar nada. E ele, incapaz de se defender publicamente, se sentindo muito envergonhado, ele acabou caindo em profunda depressão. Ele teve que mudar de casa e voltou para a casa dos seus pais, e ele ficou dias e dias e dias deitado na cama, especificamente por quase 2 anos. Ele acabou ficando dependente de álcool, de medicamentos anti-ansiedade, e os pais do Blake o obrigaram a ver um terapeuta semanalmente. E durante as sessões, o terapeuta observou que o Blake se desculpava tanto que chegava num ponto, perguntava, mas por que mesmo você está se desculpando? Nisso, Blake se deu conta que outras pessoas que tiveram uma função na vida do Brian parecida com a dele ou semelhante, desenvolveram as mesmas reações psicológicas que ele estava tendo, depressão severa, PTSD, ansiedade. E então Blake se deu conta que era uma trilha de rastros de pessoas que foram totalmente danificadas pelo Brian e algumas delas incapazes de se reerguer. Vários produtores e produtores executivos foram consultados depois que os escândalos sobre o Brian eram tão grandes que o impediam definitivamente de voltar à indústria. E muitas pessoas foram entrevistadas e questionadas ao longo dos anos sobre o comportamento dele, o que eles achavam, o que eles viam. A atriz Halle Berry, que atuou em 4 filmes dos X-Men, não mencionou muito sobre o Brian em particular. Ela disse que ele era uma pessoa difícil e eu não sei qual compreensão a Halle Berry tinha das inúmeras acusações em relação ao Brian, mas na época dessa entrevista, foi uma entrevista exclusiva que a Variety fez com ela, uma entrevista de capa, e aí eles perguntaram sobre isso, e ela disse que ele lutava com seus próprios problemas, então provavelmente pode ter sido o comportamento de substâncias que ela presenciou. Ela não quis dar muitos detalhes, mas o ator Hugh Jackman também foi questionado sobre isso, e ele disse que o set de filmagem dos X-Men era muito tóxico quando ele chegou. Na época, quando o Hugh foi escalado para interpretar o Wolverine e o Logan nos X-Men, ele era um ator do mercado britânico, então era a primeira grande produção que ele estava estrelando ali no mercado americano, e ele disse que, literalmente, ele pensou, bom, eu acho que é assim que a banda toca aqui, mas ele também não deu muitos detalhes sobre suas experiências com o Brian nas produções. A atriz Jennifer Lawrence teve uma passagem em 4 filmes dos X-Men e o papel dela foi muito controverso. Basicamente, os fãs odiaram a forma como a personagem dela foi colocada, e a própria Jennifer Lawrence fez muitas reclamações por causa da maquiagem que ela precisava usar para interpretar a Mística. Demoravam horas e horas e horas para que aquilo ficasse pronto. No fim, ela dizia publicamente que estava no filme só por obrigação, e então eles tiveram que, no 4º filme, eliminar a personagem dela bem no começo para que ela ficasse livre, e ela mesma disse que a atuação dela foi ruim no filme porque ela fez forçada e tal, mas quando foi questionada sobre o Brian, ela disse que ele dava pitis no set o tempo todo. Mas, fora isso, ela também não quis dar mais detalhes. E os executivos de alto escalão que trabalharam ao lado dele disseram que as circunstâncias transformaram o Brian naquela rara dupla ameaça. Um diretor que poderia ganhar montanhas de dinheiro para um estúdio. Por outro lado, a sua reputação bem divulgada de problemático e coisas piores não eram suficientes para o deter. Também disseram que os problemas do Brian dentro e fora do set obscureciam seu legado, mas que seria impossível negar suas contribuições inovadoras, as quais ele inaugurou a era de sustentação do estúdio baseado em quadrinhos, gerando 8 filmes e 5 spin-offs que renderam 6 bilhões em todo o mundo. O Tom Rothman, que era presidente da Fox Films Entertainment, disse: X-Men foi um filme verdadeiramente pioneiro.
Você tem que lembrar que X-Men veio antes do Homem-Aranha. Foi a primeira grande adaptação da Marvel a alcançar o grande público. A seriedade com que o Bryan tratou seus temas de alteridade deu ao cinema uma ação comercial e um choque de emoção e propósito. Alguns dos defensores do Bryan sugerem que a fixação da mídia nele decorre da homofobia, mas esses mesmos defensores se recusaram a comentar das centenas de acusações de violação a respeito do Bryan. Mas um outro executivo da Fox tinha uma versão diferente de alguns membros da comunidade LGBT que defendiam o Bryan acima de tudo. Ele disse, olha, na verdade, o Bryan sempre gostou da falta de atenção que a imprensa dava aos seus problemas, porque nós sabíamos que e sentíamos que todos tinham medo de dizer qualquer coisa para ele, porque se disséssemos, a primeira coisa que ouviríamos é: vocês diriam isso a um diretor hétero mulherengo? Então como podem estar dizendo isso para mim, um diretor gay? A Lauren Schuller também comentou sobre a falta de profissionalismo do Bryan no set dos X-Men e disse, olha, ele estava muito nervoso e ele agia quando estava inseguro, como muitas pessoas fazem. Ele tinha uma maneira de gritar, de berrar com todos no set, ou então ele saía e encerrava a produção. E eu acho que o que as pessoas têm que entender era que esse cara era brilhante. E é por isso que todos nós o tolerávamos e o bajulávamos. Se ele não fosse um cara tão terrível, ele seria um ótimo diretor. Lauren diz que se recusou a comparecer à estreia dos X-Men porque ela estava muito frustrada com tudo que havia acontecido. Outro executivo envolvido com o filme, de forma anônima, testemunhou que o comportamento do Bryan foi tão ruim no primeiro filme, que o sucesso de bilheteria foi tão gigantesco que eles pensaram, quer saber, nós o acomodamos no primeiro filme, então vamos acomodá-lo no segundo. E no final de tudo, foi assim que criamos um monstro. Bom, o Bryan Singer nega categoricamente ter se relacionado ou ter preferência por homens menores de idade. Ele e seus advogados defendem sua inocência. No total, Bryan Singer esteve envolvido com 10 produções de TV e mais de 19 filmes. Há muita coisa a comentar aqui. Eu gosto de cobrir essas histórias porque eu acho que pouquíssimas pessoas mencionam quando um garoto ou um homem tem um histórico de ataque íntimo. Nós temos muita consciência de que isso acontece com mulheres, com jovens principalmente, ou pior, com menores que são incapazes de se defender fisicamente. E o estrago que isso causa é amplamente mencionado. Há uma consciência muito grande de que as pessoas precisam buscar terapia quando elas carregam algo como isso em seu passado, porque isso danifica casamentos, isso danifica relacionamentos. Há uma questão de não haver confiança pelo medo de algo assim se repetir outra vez. Então, hoje há uma abertura muito maior do que se havia no passado, que era bastante limitado em relação a esses incidentes. As pessoas tinham uma dificuldade em mencionar, em falar, em relatar o que houve, mas conforme os anos foram se passando, isso foi ficando cada vez mais naturalizado, incentivando jovens, mulheres e garotas a discutir os seus eventos traumáticos. Acontece que alguns eventos são muito ruins, até mesmo para ficar se discutindo o tempo todo. Algumas pessoas conseguem encontrar um jeito de descrever suas histórias sem expor tantos detalhes depois que elas já passam por um processo de cura, e o objetivo no qual fazem isso é fazer com que outras pessoas se conscientizem que elas podem reagir de uma forma positiva em meio a essa dor. Isso é uma coisa boa, essa conscientização. Infelizmente, parece que a conscientização como um todo, ela não limitou as ocorrências desse tipo de brutalidade. É como um vírus que se espalha pelas pessoas, que faz com que, obviamente, um indivíduo que sente uma atração por um menor, ou então ele quer violar alguém à força, que também é outro tipo de padrão, mas todos eles se encaixam em uma primária patologia já referencial. A percepção como um todo é que o ponto de partida para que o indivíduo se sinta no direito e na vontade de fazer isso é um padrão psicológico muito grave. E, infelizmente, o tratamento para essas pessoas como um todo é mal divulgado.
e esse é um grande problema aqui. Há uma conscientização sobre as vítimas e do fato de que elas precisam buscar cura para suas próprias histórias e até mesmo relatar suas próprias histórias, mas não há uma coalizão específica para tratar indivíduos que se sentem atraídos por menores ou então que sentem o desejo de violentar moças. Obviamente o que parte do mundo está dizendo, olha, reconhecemos que isso é um problema, mas nós não temos como ajudar ou não queremos ajudar. O que se há dimensão em relação a isso é cada vez mais projetos de leis sendo estabelecidos em vários lugares do mundo para que pervertidos consigam encontrar brechas na lei para continuar exercendo suas ações. Se tudo isso já é nebuloso no campo envolvendo mulheres, meninas, jovens, então imaginem no campo masculino, onde há questões culturais gravíssimas, principalmente pelo fato de que muitas pessoas enxergam que quando um homem é violado, não é algo tão terrível assim. Especificamente, isso é muito mais gritante quando, por exemplo, um garoto é violado por uma mulher. Eu já ouvi pessoas dizendo, cara, tipo, isso é uma coisa boa, sabe? Como se fosse uma grande conquista na vida. Por exemplo, existem relatos eu já vi mesmo histórias assim, de que um pai de um garoto tinha... Esse garoto, sei lá, eles estavam fazendo, eu acho que 14 anos de aniversário. Deixa eu voltar aqui a história. Havia um garoto que tinha um amigo e os dois tinham 13 anos e eles faziam 14 anos no mesmo dia. E aí o pai de um dos meninos falou, ó, vou dar um presente pra vocês. Olha só. O cara alugou uma limusine, enfiou os dois garotos no carro, o filho dele e o amigo do filho, o melhor amigo do filho. Foi até um bordel, entrou lá dentro, escolheu 2 garotas, voltou com essas garotas pra dentro do carro, e aí vocês imaginam o que aconteceu. Os meninos não viram aquilo como uma espécie de violação, porque em si não foi forçado. As garotas não forçaram eles especificamente a fazer algo que eles não quisessem. Segundo o que eles disseram, elas foram gentis e tal, a coisa se desenrolou de forma natural. Mas em retrospecto, isso causou prejuízos danosos aos 2 rapazes. Porque a forma como aquilo aconteceu, quando aconteceu e na idade em que aconteceu, gerou desequilíbrios psicológicos severos na cabeça de ambos. E o responsável por aquilo era o pai, porque ele sim provocou uma violação, um ataque íntimo, por mais que ele estivesse pensando que aquilo era bom para os garotos, para o seu menino e para o amigo dele. Foi uma total falta de noção que chega a ser berrante. E eu acho que legalmente poderia ser até avaliada como criminosa, porque a visão que a humanidade tem em relação ao homem e de que o homem facilmente, a gente pode ver muitas vezes que nós temos um consenso aqui, e que ele é teórico e que é prático também, de que é muito mais fácil uma mulher seduzir um homem do que um homem seduzir uma mulher. Há um consenso universal sobre isso. E esse consenso, ele se estabelece desde muito cedo na cabeça dos garotos, dos meninos, dos homens, e muitos crescem com esse sentimento que é propagado pelo cotidiano, pelas conversas tradicionais, pelos filmes, pelos livros, pela TV. Você pode observar que existem várias novelas. Aqui no Brasil o negócio ou pelo menos era muito novelas. Hoje em dia as séries tomaram mais força, mas a TV em si trabalha com novelas. É a maior audiência da televisão, é a novela das 9 e por aí vai. E o que acontece? Nas novelas, você pode observar que sempre vai haver uma trama de um casal em que de repente o mocinho trai a mocinha com uma moça, mas que ele foi seduzido pela moça. Você dificilmente vai ver uma história em que de repente um cara de fora seduziu uma mulher e ela se envolveu com ele, porque isso em si é muito lógico. Então tem que ser uma forçação de barra muito grande para que algo assim aconteça na TV.
com mulheres, mas com homens acontece porque é uma coisa mais natural. Então, tipo assim, era esperado que acontecesse, como se o homem não conseguisse dizer não, como se ele estivesse destinado a aceitar e deixar que aquela sedução o leve à traição, fornicação e por aí vai. Essa cultura é estabelecida na frente do homem e da mulher, e isso causa uma depravação muito grande. Coisa de pensamento errático, quando um homem é violado por uma mulher, vamos supor, um adulto, as pessoas vão dizer, cara, que absurdo, você se deu bem. Eu já ouvi histórias assim, em que o indivíduo foi na delegacia e os policiais falaram, mano, eu acho que você se deu bem, não tem motivo de queixa aqui. Como se o fato do homem ser violado não fosse uma dor, porque, em tese, não fosse algo com o qual ele conseguisse recusar. Com toda essa construção cultural errônea, isso acaba gerando limitações nos homens para que se apresentem como vítimas de algo que lhes aconteceu. E aí o poder do silêncio opera de uma forma gigantesca, década após década, sem que haja um retrocesso. Se você tem um filho pequeno, uma coisa que é importante você reforçar para o seu garoto, para o seu menino, é que você pode incutir palavras nos ouvidos dele dizendo, olha, nenhuma mulher do mundo tem um poder de sedução tão grande que vai ultrapassar a sua vontade de dizer não. Isso é importante ser estabelecido para que muitos homens não cresçam e não desenvolvam um complexo de depravação e promiscuidade, de infidelidade, de outras coisas que vão se virar no fim contra as próprias mulheres. Porque chega num ponto em que esse tipo de pensamento vai causar em alguns indivíduos a crença de que eles têm o direito de fazer o que quiserem com uma mulher. Porque, de alguma maneira, a distorção começa a causar impressões de que aquela mulher está seduzindo, quando na verdade ela não está. Mas alguma coisa faz ele acreditar que ela está seduzindo. E quando isso está acontecendo, o indivíduo acredita que ele tem que dominá-la. E aí muitas vezes acaba acontecendo uma terrível violação e o cara ainda pensa que não fez nada de errado porque realmente ele acredita naquilo. Porque a sua mente fez uma leitura completamente equivocada da situação como um todo. E isso já vem da cultura em que crescemos, em que ouvimos e que pior, que muitos de nós absorvem dia a dia na TV, em livros e por aí vai. É por isso que normalmente você vai perceber que os famosos são os indivíduos mais envolvidos em promiscuidades que você não ouve todo dia das pessoas comuns, das pessoas normais. É por isso que você vai olhar para as estrelas de Hollywood e você vai ver que vários atores e várias atrizes já se casaram dezenas de vezes. É super comum os atores casarem 4, 5, 6 vezes em Hollywood. Hoje em dia, como casar no civil saiu de moda, então eles só juntam as malas e vão morar junto. Quando não dá certo, todo mundo vai embora e o cara encontra outra, a mulher arruma outro e por aí vai. Nós estamos vendo hoje uma era em que as celebridades estão se separando, aqui no Brasil mesmo. Esses dias eu vi uma... não é tão celebridade assim, mas é conhecido no meio artístico. O indivíduo anunciou separação da esposa. Isso no tempo em que eu estou gravando agora, porque eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Gente, isso é mentira. 7 dias depois, descobriram que ele estava com uma namorada. Então, assim, tudo está acontecendo cada vez mais rápido. As pessoas terminam na segunda-feira, os famosos, e já na quarta estão com outras pessoas. Com toda essa relatividade moral, as portas para a depravação ficam cada vez mais largas. E, obviamente, ninguém começa com um ato terrível. Mas são linhas que são ultrapassadas dia após dia e então alguém chega em um ponto como esse. Quando você olha para essa questão, nós temos um indivíduo chamado Bryan Singer, que tinha muito talento, o que é inegável aqui. Eu era muito fã dos X-Men quando eu era pequeno, porque eu via o desenho que passava no SBT, X-Men Evolution. Eu cheguei, inclusive, a ter alguns DVDs do X-Men naquela série animada, que eu acho que é da década de 90, que é mais antigo. E eu lembro quando os filmes estavam saindo, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, eu era muito pequeno e eu aluguei os 3 filmes na locadora. Eu tenho uma lembrança do meu falecido avô, uma vez quando ele estava lá em casa,
ele morava em outro estado, e eu aluguei, se eu não me engano, foi os X-Men 2. A minha mãe me dava dinheiro para que eu pudesse ir na locadora e eu podia alugar ali naquela época de verão um filme no fim de semana. Então era muito engraçado o sistema, eu tinha que me dar autorização lá na locadora em si, então eu podia escolher algum filme. Ele, claro, gente, não qualquer filme, mas eu podia escolher. E aí eu lembro que eu peguei os X-Men 2, eu acredito que era a primeira vez que eu estava assistindo, e se eu não me engano é o 2, porque tem uma cena em que tem uma vilã que ela tem tipo umas unhas assim de metal, é uma coisa muito grande. Aí eu lembro que na cena, meu avô estava comigo no mezanino, e eu lembro que na cena em que essas unhas dela aparecem, o meu avô, nossa senhora, ele nunca tinha visto nenhum filme do tipo. E basicamente, quando eu procuro lembrar um pouco da minha experiência com os filmes dos X-Men, eu acho que de fato, de verdade, o que me atraiu nos filmes como um todo, nos três, foi o elenco. Eu acho que o elenco fez um trabalho muito bem nos filmes, porque os personagens, os atores, eles foram muito carismáticos mesmo em todas as produções. Hoje em dia, assim, quando você olha um filme, um outro ator se salva em questão de carisma. Tem muita gente que atua bem. Eu já vi filmes em que eu falo, não, tá todo mundo aqui atuando bem, tá todo mundo me convencendo, mas é só aquela pessoa que tem carisma, os outros não têm carisma. Eu percebo que os filmes de hoje, eles não têm tantas pessoas com carisma quanto se tinha antigamente. E os membros do elenco eram muito carismáticos mesmo. Então, eu acho que isso em si que salvou, porque avaliando as histórias dos três primeiros X-Men, inclusive o terceiro que foi um desastre, a história em si, as histórias não eram tão boas assim, para ser de fato. Eu acho que as histórias do desenho eram melhores e me agradavam muito mais. Mas o elenco era tão bom que conseguia carregar aquilo nas costas. A Halle Berry, Hugh Jackman, o ator que fazia o Professor Charles, o que fazia James Maderson, acho que é assim que se pronuncia, que fazia o Scott, a que fazia a Jean, a Famke Janssen, olha, todo mundo ali, era muita gente mesmo, que você olha e fala, todo mundo aqui é altamente carismático. Isso é impressionante. E olhando que hoje em dia, se você acha alguém carismático ali, você tá tirando sorte em uma produção ou outra. Inclusive, quando eu era pequeno, é tão engraçado que você vai aprendendo a separar o quanto aquilo ali é real, é fictício. Para todos que observam uma produção como essa, ou que assistiram sem fazer qualquer noção do que estava acontecendo nos bastidores, você consegue imaginar que, em meio a tantos absurdos, o filme se saía bem. Porque o trabalho do Brian era significativamente essencial e, basicamente, poderia ter sido melhor se os problemas dele não atrapalhassem tanto. Então, para vocês terem uma noção aqui, o talento desse homem devia ser monstruoso, deve ser monstruoso até os dias de hoje, tão monstruoso que eu já estudei várias histórias de filmes em que diretores ou membros da produção tiveram eventos conturbados a esse nível, de diretores que eram altamente descontrolados, e que o resultado final do filme refletiu exatamente o que aconteceu no set. O filme horrível, uma bagunça, você fala, nada que tá casando. Então, o talento do Brian devia ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que todo esse fator horrível que acontecia e esses incidentes, tanto na vida pessoal quanto durante a produção, não eram suficientes, ou seja, não alcançavam o talento dele. Então, se ele fosse uma pessoa normal, provavelmente o resultado desses filmes seria ainda mais grandioso do que eram para o passado, olhando para um histórico de crítica, de bilheteria e por aí vai. Isso traz um alerta importante, porque existem muitos Bryan Singers nas nossas vidas. E quando eu digo isso, às vezes você tem um Bryan Singer na sua vida, não alguém que repete esses comportamentos com relação a menores, mas alguém que faz e desfaz e que você tolera porque a pessoa traz resultados. Eu lembro de uma situação uma vez em que havia uma empresa em particular e havia um funcionário do alto escalão na empresa que basicamente estava tramando contra a chefona na cara de todo mundo. A chefona já tinha certeza disso, ela mesma falou, ela mesma confessou, eu sei que ela tá planejando me dar o golpe. E perguntávamos, por que você não demite então?
E ela disse, é porque ela traz resultados, ela que vende, ela que consegue os contratos, ela que realmente fazia as coisas acontecerem. Então, seus resultados, para essa empreendedora em particular, superavam o risco do que estava para acontecer com ela. E muitas vezes há situações em que o indivíduo, por exemplo, ele não vai te trazer um risco de te passar a perna, mas ele pode trazer um risco de acabar com a sua reputação quando vier à tona que você está permitindo alguém com um comportamento assim. E muitas vezes essas situações, elas fogem do ramo empresarial. Às vezes é alguém dentro da sua família, é aquele tio que você tolera porque ele traz presente, ele dá dinheiro, ele banca as viagens, mas ele é arrogante, ele é grosso, ele humilha os filhos, ele faz tudo e um pouco mais, e todo mundo aguenta porque ele tem money. Ou então é aquele contexto em que todo mundo tolera uma pessoa, porque quando ela está bem, ela é incrível, ela faz todo mundo se sentir no alto, mas quando ela está mal, ela faz todo mundo se sentir lá embaixo. Então esse tipo de situação não é apenas um caso isolado, mas é algo que acontece em vários lares. Como eu já atendi uma paciente uma vez, que ela tolerava o namorado que maltratava o filho pequeno dela, o cara não gostava do filho dela, e o filho dela não gostava dele. E o cara, inclusive, chegou a dizer coisas horríveis, traumáticas para esse garoto. E ela tolerava, porque era o boy dela, porque era o amor da vida dela, sendo que, nem vou entrar em detalhes aqui, que complicado. Mas aí você olha para essas circunstâncias e começa a puxar um pouco na memória e você vai perceber que você não está muito distante de um executivo da Fox. Eu lembro que uma vez havia um projeto muito importante no qual eu conduzia, eu não era 100% responsável, mas eu tinha ali um poder eu basicamente era assim, eu era o segundo na cadeia de comando, mas normalmente o primeiro tinha o poder absoluto, mas nós tomávamos as decisões juntos. Claro que a pessoa em questão, se ela dissesse não, vai acontecer isso e não isso, aconteceria isso, mas a gente tinha um relacionamento muito bom. E nós tínhamos uma pessoa muito importante no projeto que tinha um poder muito forte sobre os outros, e ela também tinha uma influência significativa e também conseguia ter uma visão e fazer coisas que nós não tínhamos como fazer porque não tínhamos conhecimento para aquilo, já que especificamente eu conseguia lidar com muitas coisas, mas havia algumas coisas que eu não poderia liderar especificamente porque eu não tinha crédito para fazer aquilo de fato, não saberia nem por onde começar. E essa pessoa foi passando dos limites, e foi fazendo coisas horríveis ao longo da produção, situações assim que, olhando hoje, inadmissíveis, situações assim gravíssimas, gravíssimas mesmo. Claro, assim, gente, não grave nesse ponto do Bryan Singer, mas grave no nível tóxico de relacionamento, de tratamento. E basicamente eu tolerava aquilo porque eu pensava, se a mandarmos embora, não tem outra pessoa para colocar no lugar. Ainda mais a essa altura, que já o processo já estava com tudo pronto para acontecer, então alguém importante da equipe sair era uma bomba, principalmente quando você ali não tem já um grande poder aquisitivo para encontrar alguém com tamanha habilidade para colocar no lugar. Olhando hoje, eu avalio completamente que o fato de ter permitido que aquilo ali fosse tão longe foi muito prejudicial. Foi muito prejudicial porque no final o resultado não valeu a pena pelo que eu acabei suportando, aturando e outras pessoas envolvidas acabassem tendo que absorver aquilo. Então são situações cotidianas que aparecem aqui, ali, nas nossas vidas. Só que com menos glamour do que as com o Bryan. Obviamente eu acredito que ele é culpado, porque as acusações contra ele são inúmeras. É impossível dizer que ele é inocente quando pessoas de diferentes lugares, de diferentes cidades e diferentes épocas acusam sujeito como ele de fazer atos tão parecidos. Inclusive os métodos do Bryan aqui são muito semelhantes. Você vê que basicamente ele só potencializou ao longo dos anos, ele viu que dava certo o que não dava, e ele conseguia especificamente atrair as pessoas que ele queria para o seu círculo e fazer o que quisesse com elas. E obviamente as acusações contra o Bryan aqui são muito complexas porque elas não se encaixam em apenas uma categoria. Nós temos aqui as mais graves, que é o ataque íntimo mesmo, no qual o indivíduo foi forçado, foi explorado
é porque eu tô tendo que mudar as palavras aqui no YouTube, então é difícil dizer. E nós temos também as outras pessoas, os outros rapazes que sofreram aliciamento, que é uma questão muito importante, que por isso eu mencionei, que eu imaginei que algumas pessoas talvez teriam dificuldade em sentir empatia com quem se envolveu com o Brian sem que um ataque de fato tivesse acontecido. E aí nós entramos na questão da sedução do adulto para com o menor. A Califórnia, por exemplo, recentemente aprovou uma lei no qual, se um adulto, um homem, fosse pego com um menor de 14 anos, por exemplo, que na maioria dos Estados Unidos é um crime bárbaro, lá, se o menor dissesse que foi consensual, então não haveria acusações contra o adulto. Essa lei foi aprovada e ninguém na imprensa deu um pio sequer. Obviamente, essa lei é para apoiar os depravados e pervertidos, que é o que é mais, por isso que a Califórnia está do jeito que está. E obviamente, com uma lei dessa, é agora que os menores acabaram de se lascar, porque seduzir o menor é uma das coisas mais fáceis que você pode fazer nesse mundo. Porque o menor, ele tem uma facilidade muito grande de acreditar naquilo que você está dizendo, e ele também não tem forças emocionais para reagir e para combater o que ele está ouvindo. E sem contar que a intimidação e a posição de poder é completamente desregulada, e na balança o indivíduo sempre vai ficar em extrema desvantagem, porque o adulto é um adulto, enquanto o menor é um menor que não tem poder econômico, que não tem nenhum tipo de vantagem ao seu lado, ao contrário do predador. Porque antes que eu entre na minha análise psicológica sobre esses garotos e também sobre o Brian em si, eu quero dar um aviso que o aliciamento, ele não acontece apenas com menores. Ele pode acontecer também com jovens adultos. Existem muitos casos hoje de indivíduos de 50 anos casando com sujeitos de 18, de 17, homens mais velhos casando com homens mais novos. Quando se chega nessa idade, isso não é um escândalo para muitas pessoas, não é ilegal aos olhos da lei e por aí vai. Mas psicologicamente, eu vejo um comportamento predatório, um comportamento preocupante de indivíduos que atraem esses jovens adultos, porque a posição em que ambos estão é completamente diferenciada. Quando um homem 30 anos mais velho seduz um cara de 20 anos, o de 20 anos não faz ideia que o que o mais velho quer é alguém para controlar. E eu não acredito em amor de jeito nenhum ou de forma alguma, porque a maior parte dos relacionamentos saudáveis hoje, as pesquisas indicam que o que se caracteriza de forma comum entre todos eles é a compatibilidade em áreas específicas, incluindo a faixa etária de experiências de vida. Então, especificamente, eu não acredito muito nesses relacionamentos em que uma pessoa é muito mais velha do que a outra. É claro, gente, que nós estamos falando assim, tipo, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 16 anos. É tolerável. E eu nunca vi nenhuma pesquisa que indicasse algo equivocado aqui. Agora, quando começa a chegar em um relacionamento onde a pessoa A é 20 anos mais velha, 25 anos mais velha, eu começo a ficar assustado e colocar os dois pés para trás. Porque especificamente você está vendo uma pessoa que está começando a vida com poucas experiências e alguém que já passou por essa fase da vida, já tem muitas experiências, e o mundo de ambas, a forma como ambas veem o mundo, é completamente diferente. E para que esse relacionamento dê certo, significa que uma pessoa vai ter que enxergar o mundo como a outra vê. Isso só acontece através da manipulação de identidade. E se dentro de um relacionamento uma pessoa precisa manipular a identidade da outra para conseguir que aquilo aconteça, significa que o controle do mais velho vai estar sobre o menor. Quando esse não for o caso, que o mais velho estiver no controle, então eu aviso ao mais velho, nesse momento, que você está correndo um grande risco. Porque o menor é muito mais esperto do que você e pode ter certeza que ele está tramando tirar tudo de você ou até mesmo a sua vida. Como acontece muito em casos nos Estados Unidos,
em que homens super velhos estão perdendo a vida nas mãos de homens novos que queriam tudo, que estavam de olho era no dinheiro. Então não se engane, no fim sempre haverá perdas, de um lado ou de outra, e talvez até dos dois. A principal métrica para que alguém faça uma autoanálise e descubra como ela está por dentro é se fazer duas reflexões bem simples. Por exemplo, você consegue se imaginar agora se envolvendo com um menor de idade? Só a mera menção disso me dá um nojo violento. Violento, a vontade de vomitar, literalmente. Agora a gente muda o ângulo, porque nessa primeira pergunta, se você não sentiu essa repulsa, significa que você precisa buscar um tratamento urgente e muita terapia para exterminar esse desejo antes que ele aflore em você. Porque se a sua reação não foi repulsa, não foi nojo, significa que há um potencial transtorno pedofílico escondido aí dentro. Ou talvez já esteja consciente aos seus próprios olhos. Agora, quando a gente olha para um outro ponto, que é o que eu vou perguntar agora, você sai de predador para uma potencial vítima. Porque muitas vezes pessoas mais novas se envolvem com pessoas mais velhas porque estão procurando um pai ou uma mãe. Existe uma situação, na psicologia, quando você olha para o mais novo, você vai encontrar muitas vezes uma história em que o pai era ausente, ou então ele faleceu, ou então ele era um pai horrível, um pai violento, e de repente esse indivíduo, ele quer, no caso, vamos supor, do homem ou da mulher, no caso homossexual, ou então uma pessoa heterossexual. Ela quer se envolver com um cara super, mas super mais velho, porque psicologicamente esse indivíduo está espelhando a ausência de seu pai na presença deste ser mais velho, que vai ocupar essa vaga mal resolvida em sua vida. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu já era formada em psicanálise nessa época, de ver uma figura pública acabar casando com um homem que era muito mais velho do que ela. E eu lembro que quando eu via fotos dos dois, na hora eu fiz uma análise primária dizendo, nossa, ela está procurando um pai. E aí eu fui procurar a história dela e eu vi que realmente o relacionamento com o pai dela foi quase que inexistente. Bom, resumindo, esse casamento terminou com muitas polêmicas, justiça e deu tudo errado. E aí essa moça deu uma entrevista e a entrevistadora perguntou o que foi que te atraiu nesse cara? Porque ela era uma pessoa muito bonita e ele era um homem muito mais velho que não tinha beleza nenhuma. E ela falou, olha, eu fiz uma reflexão e o que me atraiu nele foi que, de certa forma, ele poderia ser um pai para mim. E eu fiquei muito feliz que ela disse isso, não porque isso confirmava que a minha análise estava correta, mas porque eu pensei, poxa, ela tendo essa informação, ela consegue buscar um tratamento adequado e impedir que um erro assim se repita de novo. E é claro, existe um ponto também que eu esqueci, porque existem muitas explicações que definem o padrão desses relacionamentos, mas alguns indivíduos que namoram uma pessoa super mais nova do que ela, está especificamente procurando também um filho ou uma filha, para criar, para educar, e às vezes eu já vi, sim, em depoimentos, pessoas confessando que se envolveram. Um cara, por exemplo, de 50 anos, namorou com uma moça de 18, e o cara confessou que o que mais atraiu ele para esse relacionamento era que ele poderia refazer, de certa forma, a frustração que ele teve na criação da sua filha. Então, psicologicamente, na cabeça dele, era como se ele tivesse uma nova chance de fazer dar certo. E, obviamente, não deu certo, porque a moça, nesse caso em si, não queria ser tratada como uma filha. E por aí vai. Mas eu acho que eu já abordei bastante desse assunto. É muito complexo, mas eu dei alguns apontamentos aqui que podem ser significativos para que você pense e repense. Mas, para finalizar, aquela análise que eu queria fazer após a segunda pergunta é: você consegue se imaginar namorando uma pessoa muito mais velha do que você, uma pessoa 20, 25 anos, 30 anos mais velha do que você? Você consegue se imaginar nesse relacionamento? Eu sinto horror. A minha resposta emocional a essa pergunta, para mim mesmo, é horrível. Eu não consigo me imaginar tamanha decisão. O que, obviamente, para mim, pelo menos uma coisa emocionalmente é clara: eu vou me envolver com alguém da minha faixa etária. Alguém
que se encaixa no meu ciclo. Eu não tenho resquício ou inclinação psicológica para ter queda alguma com alguém super mais velho do que eu. E obviamente se uma mulher 30, 40 anos mais velha chegasse pra mim e dissesse, eu gostaria de namorar você, eu ficaria super ofendido, porque a possibilidade disso acontecer é zero. Então, se nesse momento, nessa segunda pergunta de análise, você não sentiu repulsa, não sentiu esse bloqueio, você acabou de descobrir que você tem uma inclinação que está relacionada a alguma coisa não resolvida dentro de você, que faz com que você possa acreditar em algum momento que uma pessoa mais velha vai ajudar a sanar essa ausência que há dentro da sua alma. Então é importante não deixar passar essas questões. Tanto na primeira pergunta de análise, que é muito mais grave do que essa segunda, lembre-se de procurar ajuda, porque quando você identifica uma brecha como essa dentro do seu emocional, significa que em algum momento ela pode surgir e ela vai assumir o controle. E as consequências, muito tempo depois, serão severas e podem arruinar a sua vida definitivamente. Uma das vítimas, como eu mencionei aqui, são aquelas vítimas que se deixaram ser usadas. São aquelas pessoas que chegaram ali e permaneceram ali, mesmo quando, em tese, poderiam sair quando quisessem. Nesse contexto, as vítimas elas dividem a responsabilidade com o agressor, seja físico ou emocional. Ela não é o mesmo tipo de vítima que uma pessoa que foi atacada contra sua vontade também é, mas ainda assim ela é uma vítima das suas próprias escolhas e vítima de oportunistas aproveitadores depravados. Um dos problemas em Hollywood é que há uma pergunta que eu já ouvi dezenas de pessoas da indústria comentarem que vários da indústria fazem a eles. O que é que você não faria para ter sucesso? Essa pergunta ela é muito poderosa porque ela é completamente diferente de alguém perguntar para você o que é que você faria para ter sucesso. Quando alguém te pergunta isso, o que você faria para alcançar seu sonho? Você visualiza essa pergunta no sentido de garra, de coragem, do que você vai ter que lutar, do quanto você está disposto a enfrentar. Mas quando alguém chega a você e pergunta o que você não faria para ter sucesso, o tom é completamente oposto, é diferente. Ele também é uma clara mensagem que está escondida nas entrelinhas. Do tipo, as coisas aqui vão acontecer se você quiser fazer o que eu quero. E muitas vezes a moeda de troca nesse círculo é a depravação. Seja na forma mais simplória, ou seja, ok, eu vou fazer sem que eu de fato esteja sendo violado, ou eu me permito de alguma forma ser violado. Mas quando você olha para essas vítimas que são parcialmente culpadas pelo nível em que as coisas chegaram, uma coisa é importante relembrar. Esses meninos, vários deles que tinham 17 anos, que foram aliciados pelo Brian, tinham idade suficiente para saber melhor. Isto é fato. Mas eles não eram maduros emocionalmente o suficiente para dizer não. Eu sei que se espera que meninos sejam fortes e capazes de se defender e, tecnicamente, sejam muito menos vulneráveis do que meninas. Como há esse padrão de pensamento universal, o resultado é que esses indivíduos acabem se culpando pelo que lhes aconteceu, no nível em que eles assumem toda a responsabilidade, não apenas a sua parte na responsabilidade, e acabam sendo muito menos propensos a revelar até muito mais tarde em suas vidas. Porque mesmo quando o adolescente é um participante voluntário, a relação íntima com o adulto distorce o que deveria ser um período de exploração e descoberta. Os profissionais da área da saúde mental que me assistem sabem o que eu estou falando, porque muitos deles já podem ter visto relatos em primeira mão de homens que passaram por essas situações quando eram novos e estavam em um estado de vulnerabilidade que foi aproveitada. E o fato aqui não é de alguém com poder que não forçou alguém que não tinha poder e o que o sem poder permitiu que lhe acontecesse. Mas é a questão de tirar proveito. Porque tirar proveito, dependente da situação que seja, ainda é errado, é imoral. Pode não ser ilegal, mas é errado. E essa consciência é importante para que as vítimas não se eximam da sua parte, como eu mencionei anteriormente, mas para que elas consigam fazer as pazes com o que lhes aconteceu.
perdoando a si mesmas e, consequentemente, o agressor. Não no nível de que não estou perdoando, mas eu acho que ele não tem que pagar por isso. Não, não é isso. Mas é perdoar para que você fique em paz e se permita ser curado e não prevaleça carregando a dor e a angústia do que lhe aconteceu. Esse tipo de comportamento de um maior atraído pelo menor é despatologizado pela diferenciação entre a preferência íntima por menores e o distúrbio em caso de fatores adicionais. Por exemplo, esses fatores eles podem incluir experimentar um sofrimento significativo e também prejuízo por fantasias e impulsos ou uma atuação em um nível comportamental, incluindo o consumo de vídeos íntimos que envolvam menores e até mesmo levar ao ponto de cometer crimes práticos relacionados. E também é preciso ressaltar que existem homens com esse desejo, homens que são o reflexo já desse comportamento, que restringem o seu desejo de contato íntimo com menores apenas a fantasias. E há outros homens que correm o risco de cometer um delito porque a fantasia por si só não satisfaz o seu desejo íntimo. O que infelizmente acaba acontecendo porque o indivíduo que não busca tratamento ou que não consegue tratamento, ele segura a vontade, mas ele não consegue segurar para sempre. Sem que haja cura, aquela vontade vai estar pulsando ali e infelizmente ela vai ficar maior e mais forte conforme o tempo for passando. O Bryan Singer, ele cruza todas essas linhas. Primeiro porque ele precisava de alguém que aparentasse ser menor para estar com ele na maior parte do tempo e assim isso supria os seus desejos. Isso se trata de uma série de vícios do Bryan, não apenas os que foram mencionados aqui, como álcool e medicamentos, mas também o vício de ser viciado em promiscuidade. Não só a promiscuidade com menores em si, o fato de ser atraído por menores, mas o fato dele ser uma pessoa, como os relatos bateram aqui, no qual ele precisava estar ali debaixo de um edredom com alguém todo santo dia. Ou seja, para alguém que está envolvido na produção de um filme que leva vários e vários meses, produções que muitas vezes duram 18 horas por dia. Os filmes normalmente são gravados de 3 a 6 meses e não se engane, as produções ali duram 14, 15, 16, 18 horas por dia. Então, o Bryan precisava ter alguém ali no set com ele e, obviamente, como um menor não seria permitido, porque aí talvez todo mundo falasse, cara, daí é demais, vai pegar mal esse menor aqui. Tudo bem que a gente meio que tolera aqui, você sabe, tem cantos em Hollywood que isso aqui é aceitável, mas aqui publicamente é demais. Então ele precisava de um indivíduo legalmente adulto, mas que se parecesse com o menor, para que ele pudesse fantasiar que estava realmente envolvido com o menor. E, é claro, publicamente, sem sofrer as consequências ou sanções disso. Então a situação do Bryan era essa, como o caso do Blake. Ele arrumou um rapaz de 18 anos, com cara de 15, e se satisfazia com isso, pelo menos publicamente. Agora é interessante que o Manual de Psicologia também indica que há perpetradores que cometem crimes íntimos contra menores, mas que não foram causados por uma preferência pedofílica. Essas situações, no caso, são caracterizadas por criminosos que são diagnosticados na categoria de criminosos de transtorno do controle dos impulsos, representando a falta de preferência, mas sim o ato cometido. Ou seja, às vezes o menor acaba sendo violado pelo maior porque o menor é mais vulnerável. Então, em si, ele tinha o desejo de estar ali fazendo algo com alguém, e no caso, a única vítima disponível era o menor que não tinha como se defender. Isso explica alguns casos que particularmente choca pessoas, como por exemplo, uma situação horrível que a minha mãe sempre menciona de um idoso que uma vez foi descoberto violando, acho que foi uma vez só que aconteceu, que parece que a esposa dele pegou no flagra e ele estava violando a netinha. Até onde se sabe, ele nunca tinha feito isso antes com ninguém, também nunca tinha tido nenhum desejo por menores em toda a sua vida. E aí muitas pessoas se perguntam, bom, como isso aconteceu? Existem muitos fatores aqui. O fato de que esse indivíduo em particular passava o dia todo assistindo TV, ou seja,
novela da tarde, das 5, das 6, das 7, das 9, das 11, depois o seriado da meia-noite, por aí vai. A promiscuidade em todos esses horários, ou seja, ele estava absorvendo aquelas imagens, obviamente aquilo despertou o interesse nele, e ele devia estar tão excitado que, na ausência da sua esposa idosa, ele não conseguiu segurar seu impulso e agarrou a sua netinha. Acontece que a complexidade e a categorização desses comportamentos e até mesmo de gerar uma diferenciação de quem de fato é ou não é, ou pode ser um indivíduo predador, no caso, beira ao extremo aqui, porque isso acaba ultrapassando todos os limites. E quando isso é praticado, já tanto faz se o indivíduo tinha ou não interesse pelo menor. O que vale, no final, é o que ele fez, que é o que realmente vai levá-lo a um julgamento. Agora, a maioria dos indivíduos que são de fato predadores, que é a maioria, inclusive 99% das pessoas que se envolvem com menores, fica preso em meninos ou meninas da mesma idade que os atraíram da primeira vez no início da puberdade. E, embora algumas pessoas acabam mantendo o interesse por menores ainda muito mais novos. No geral, uma coisa importante que você precisa saber sobre um predador é que ele não escolhe o que o excita, ele descobre o que o excita. É por isso que existem predadores que ficam sempre limitados a certa faixa etária. Eu lembro de um em particular que ele falou para mim que ele sentia o desejo de violar todas a partir dos 7 anos de idade. Eu lembro que na hora me deu um desespero na filha dele, porque a filha dele era uma garota de 5 anos. E eu falei assim, nossa, mas e agora sua filha? Dele, não se preocupe, eu não tenho nenhuma atração por ela. E aí eu falei, não, você não tá entendendo, você não tem nenhuma atração por ela agora, porque ela tem 5 anos. Mas se você tem a partir dos 7, significa que quando ela fizer 7, ela vai se tornar um alvo do seu desejo. E há também casos, como eu já ouvi, de predadores em particular, que falavam, não, se tiver acima dos 7 anos, eu não quero, não traga pra mim, tem que ser abaixo dos 7 anos. E no final, o Brian, eu tenho certeza absoluta que quando ele era muito novo, um menor, indefeso, ele foi vítima de alguém que o violou. Mas hoje eu só posso dizer que o Brian é um criminoso de alto nível. É um perverso e também uma aberração. As fotos que vocês viram aí passando enquanto eu contava o caso, dele agarrado, abraçado com os menores. Tem uma foto dele que eu vi com o Nicholas, uma foto no avião, que tem o ator Nicholas Hoult. E foi engraçado que eu fui pesquisar a idade do ator Nicholas Hoult, e ele é muito novo, eu acho que agora ele está com 30 anos, então na época em que ele começou a fazer parte do filme dos X-Men, ele devia estar com os 18, 19, e aí nessa época tem uma foto dele com outras pessoas, inclusive todos eles ali aparentando ser novíssimos, com o Brian. Eu fico pensando se de alguma forma algo não aconteceu ali, seja o Nicholas permitindo ou não, porque eu acho que ele não falaria algo assim hoje para não prejudicar a carreira, porque muita gente não fala, porque isso de certa forma, se você tem uma vida pública, você fazer uma acusação como essa acaba te prejudicando por inúmeras maneiras, né? A manchete negativa nunca é boa. Eu penso se algo ali não aconteceu pelo fato de que o Nicholas sempre teve uma aparência, principalmente naquela época, uma aparência muito nova, de um rapaz muito novinho. Quando você olha para a cara do Brian e você ouve tudo o que ele foi capaz de fazer e tudo o que ele sentia desejo e vontade de realizar, só resta nojo. Nojo da perversidade irreparável desse homem. Hoje, como ele vive super bem, ele tem milhões na conta, porque o escândalo acabou com a carreira dele, mas não tirou sua fortuna. E ele está mais livre do que nunca para continuar exercendo seus atos dos pobres coitados que agora acabam em suas mãos mundo afora. E tudo que os atos dele mostraram foi uma resposta falométrica que foi suscetível a uma violação compulsória de menores desprovidos de força ou de qualquer capacidade para se defender, ou fisicamente, ou intelectualmente. E pelo nível de compulsão dele, eu imagino que o Brian deve ter violado dezenas de menores. E há estudos de especialistas que dizem que as pistas biológicas associadas a um predador demonstram que as suas raízes
desse desejo são pré-natais. Algo que eu discordo completamente, mas totalmente mesmo. Eu li vários estudos e eu realmente não vi nada ali que pudesse comprovar uma teoria dessa, porque tudo que eu já vi na prática até hoje é que todo predador foi atacado antes de se tornar um monstro. O que é complexo nessa questão é que nem toda pessoa que é atacada se torna um predador ou desenvolve um desejo de se envolver com menores para repetir aquela situação horrível que lhe aconteceu. As consequências do agravante vão se manifestar de outra forma, vão atrapalhar a vida íntima ou então as habilidades afetivas, emocionais e por aí vai. Então, eu ainda não tenho uma resposta, eu não encontrei estudos concretos que conseguem explicar por que algumas pessoas respondem ao trauma querendo repetir o papel monstruoso do que lhes aconteceu, enquanto outras pessoas respondem ao trauma de uma forma que se distancia desse comportamento criminoso. Eu sei que no final o desejo é a sucessão do ataque para algumas das vítimas, e um fato comprovado cientificamente é que uma infância caótica aumenta a probabilidade de um menor ser vítima de um predador. Inclusive, eu li uma vez estatísticas que mostraram que a maior parte das pessoas que eram violadas passaram a sofrer tal ataque quando os pais estavam se separando, inclusive no meio de um processo de um divórcio, ou então quando havia essa bagunça no lar. Pai fora, aqueles relacionamentos que fracassaram antes mesmo de dar certo. Agora, uma coisa que a maioria dos predadores tem em comum é que eles descobrem, geralmente na adolescência, que as suas preferências não amadurecem como as de todo mundo. E é esse o momento para pedir ajuda a um terapeuta, porque o terapeuta ele vai garantir com 100% de certeza que o seu problema não vai se espalhar no mundo afora, o que é completamente delicado de se confessar para uma outra pessoa, porque ela pode contar isso para alguém, que vai contar isso para outra pessoa, e depois que o segredo vazar, as pessoas vão te olhar de uma forma diferente, o que é uma realidade. Eu preciso dizer aqui que quanto mais pessoas souberem disso, pior vai ser para você. Então, se alguém tiver que saber, que seja a pessoa que vai te ajudar. Então, obviamente, ao outro lado da moeda, que há pessoas que não vão contar para ninguém, que não vão conseguir controlar esse desejo, que vão atacar menores, fazendo delas suas vítimas. E aí, o melhor, no caso, é que adultos descubram essas coisas para proteger seus filhos. Mas a história do Brian, ela se diferencia de um predador, por exemplo, que trabalha no supermercado, num restaurante, numa loja, numa pequena empresa. O caso dele aqui denuncia uma conspiração, quadrilha em massa e um acobertamento coletivo, porque nós estamos falando de centenas de pessoas que foram às festas dele e presenciaram menores ali e simplesmente não denunciaram a polícia. E pior do que os omissos é o grupo, inclusive lá o denunciado ex-CEO da Disney, que fazia com que tivessem pessoas que trouxessem menores até eles. Ou seja, isso é uma quadrilha gigantesca, uma corporação altamente especializada no assunto. O ideal aqui era saber quem são as outras pessoas que não foram expostas, que não foram descobertas. Precisamos desses nomes para que elas sejam denunciadas. E essas pessoas deveriam pagar em vida pelo que fizeram. Só que na Califórnia e em Hollywood o encobrimento é muito grande. E há poucas pessoas interessadas em deixar tudo isso vir à tona, incluindo a própria mídia. Normalmente quando algo assim vem à tona por lá, vem só depois de muito tempo, quando por algum motivo não dá mais para esconder, como foi o caso do Harvey Weinstein, porque entre todos os relatos que eu li, depoimentos e pessoas comentando, dando sua opinião, todo mundo em Hollywood sabia muito bem o que o Harvey fazia. Quando as denúncias em massa vieram contra ele, ninguém disse estou surpreso, estou chocado, nunca imaginei. Todo mundo só disse um dia eu esperava que isso acontecesse. Ou seja, Hollywood inteirinha sabia, mas ninguém quis fazer nada, quis denunciar, ninguém escreveu um artigo sequer sobre a questão. A coisa só veio à tona quando alguém disse, olha, chega, agora é hora desse cara cair, seja por qual motivo for. Eu tenho
coberto esses tipos de casos, como, por exemplo, o do Olhos Famintos, que é uma das histórias que mais me impactou, porque envolve o diretor, o Victor Salva, e o adorado Francis Coppola, o diretor do Poderoso Chefão. E o que eu mais vejo entre todas essas histórias é que isso continua acontecendo porque há permissão para que aconteça. E enquanto isso, as pessoas normais, os espectadores, não conseguem acompanhar o problema ou não querem lidar com ele. Porque uma coisa é clara, na mente de todo mundo, em qualquer lugar do mundo, Hollywood é um sinônimo de Babilônia, o lugar onde há festas e depravação desenfreada. E, claro, muito glamour, fama e sucesso. Então por que ninguém faz nada a respeito? E nesse caso, poderíamos dizer, os americanos. Os americanos deveriam era boicotar Hollywood e a TV americana. Pare de dar audiência para a ABC, para a CBS, para a CW, para a NBC, para a CNN, para a MSNBC. O certo é que deveriam parar de dar audiência para a maior parte dos canais de TV por assinatura. Essas pessoas estão deitando e rolando há anos e ninguém faz nada, porque o sistema continua, apenas alguém cai, mas outra pessoa assume a posição. E essa indústria influencia a vida do país todo e, consequentemente, do mundo também, porque as pessoas acabam adotando os padrões que vêm de fora. Então, em si, uma grande parte da população a nível mundial é refém da lavagem cerebral que vem da indústria, ou seja, dos valores incutidos nos filmes, dos comportamentos, daquilo que é certo e errado e daquilo que é ditado. Em muitas produções são feitas com apenas um fim ideológico, o que não é segredo para ninguém. Você pode procurar várias produções por aí e às vezes o diretor dizendo: eu fiz esse filme porque eu queria compartilhar uma mensagem. E acontece que essa mensagem muitas vezes não é boa. E talvez se você acha que isso é uma situação isolada ou que talvez Hollywood não tenha tanta culpa assim, eu sinto dizer que você faz parte do problema, porque os seus olhos estão vendados e fechados e talvez por conta das suas próprias convicções ideológicas, morais e éticas. E não se engane, o lado em que você está pode ser mais escuro do que o que você está vendo agora. Porque por trás de tudo que você pensa ser verdade, há paredes de vidro que podem desmoronar quando você trocar as lentes que te servem de apoio para enxergar o mundo. Às vezes, você pensa que os seus pensamentos são seus, mas muitas vezes você está servindo a uma engrenagem que vai te usar e cuspir fora depois. E a triste realidade, a régua que você pode usar para identificar isso é: quanto mais em comum você tiver com os famosos, mais distante da verdade você está. E eu sei que o mais ideal seria chover fogo em Hollywood, literalmente. Só que isso não vai acontecer, não por agora. O certo não é ver tudo aquilo queimar literalmente até virar cinzas. Mas o correto seria ver essas empresas falir. As acusações contra o Brian cobrem diferentes aspectos. Algumas das vítimas que foram seduzidas pelo diretor quando eram menores de idade e também as que foram aliciadas quando tinham 18 anos. O que vemos aqui é que o Brian se cercou de adolescentes, muitos deles afastados de suas famílias, conforme os relatos, e o pior é que ele não agiu sozinho. Ele foi auxiliado por amigos e associados que lhe traziam jovens. A verdade é que o Bryan Singer foi favorecido de uma forma direta e palpável por uma indústria no qual seu recorde de produções de sucessos o conferiu um imenso poder. Enquanto isso, poucas pessoas apenas expressaram consternação com o comportamento que testemunharam. Ninguém fez nada para pará-lo, porque no fim todos que tinham autoridade para tal compactuaram com esse tipo de comportamento. Se você é vítima de uma violência íntima, seja a mais grave ou um toque, seja como for, não importa quantos anos você tenha quando decide contar a sua história, porque no fim aquela é a sua história e a maior parte das pessoas conta a sua história quando está pronto para contá-la. Ser mais velho ou mais jovem não diminui os efeitos da violência cometida e do estado mental e psicológico, mesmo que o perpetuador esteja falecido. E no final, todo esse caso tem um grande mérito, mais agora do que antes. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então,
dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!